Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, rejeição e religiosidade. Meu nome é Peter. Tenho 49 anos, sou casado com a Andréia e temos 2 filhos, Daniel com 20 anos e Sofia com 10. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, tive uma infância feliz. Sou filho caçula de 4 irmãos, sendo que os 2 do meio são gêmeos. E 7 anos depois, eu cheguei de surpresa, como dizia minha mãe. Tínhamos problema como toda a família, mas nunca passamos necessidade ou fome. Sendo caçulinha, era muito agarrado com meu pai. Eu acompanhava em todos os lugares, pois ele se aposentou muito cedo e tornou-se profissional liberal. Ainda na minha infância, passamos a frequentar uma igreja evangélica. Porém, ao mesmo tempo, eu estudava em um colégio católico. Isso gerava uma certa confusão na minha cabeça, mas os ensinamentos da EBD, Escola Bíblica Dominical, prevaleciam e até hoje me lembro muito bem. Minha mãe, por ter cuidado de 3 crianças antes de mim, deixou as responsabilidades da minha idade escolar para o meu pai. Ele me levava, buscava e ia às reuniões dos responsáveis. Na escola, achavam até que eu era órfão de mãe. Não me lembro dela ter me ajudado a fazer uma lição sequer. Por outro lado, ela me colocou para estudar música, quando eu tinha 8 anos. No início eu gostava, mas com o passar do tempo, já não queria mais. E minha mãe insistia muito que eu continuasse. Porém, aos 13 anos, eu abandonei o curso. Aos finais de semana, sempre íamos ao clube ou praia, e me lembro das brincadeiras com meu pai nesses locais. Aos poucos, me afastava da minha mãe, e quando meus pais discutiam, eu sempre ficava no lado do meu pai. Isso me gerou um sentimento de rejeição em relação à minha mãe, que só pude entender participando das partilhas no 30 Semanas. A relação com meu pai era muito forte. Eu preferia sair com ele para o acompanhar no trabalho do que ficar brincando com os amigos. Ao longo da minha infância, via que meu pai tinha muitos problemas financeiros e muitas das vezes, quando algum cobrador telefonava, ele pedia para dizer que não estava em casa. Isso abriu uma porta para que eu aprendesse a mentir com muita habilidade. Mesmo com problemas financeiros, sempre estudei num dos melhores colégios particulares da região. Estudei lá por 10 anos, e a maioria dos meus amigos era de uma classe social maior que a minha. Às vezes eu ficava triste em não ter brinquedos igual aos deles, ou fazer viagens que eles faziam, mas não me queixava em casa, pois sabia que meus pais sempre procuravam nos dar o melhor que eles podiam. Na adolescência, fiz muitos amigos fora da igreja. Comecei a namorar, beber e frequentar as baladas. Aos 16 anos, me afastei de vez da igreja que frequentava, pois meus pais já não conseguiam mais me obrigar a ir aos cultos. Completei 18 anos, comecei a trabalhar. Nessa época, namorava com quem seria a minha primeira esposa. Passamos a estudar à noite no mesmo local e íamos a muitas baladas e festas, sempre regada a muita bebida. Porém, nunca experimentei nenhum tipo de droga ilícita. Com 5 anos de namoro, nos casamos numa igreja católica, ainda muito jovens e com pouca experiência de vida. Não tivemos filhos e, após 3 anos de casado, nos separamos. Algum tempo depois, conheci a Andréia, minha amada esposa, ambos vindo de relacionamentos recém-acabados. E, após 7 meses de namoro, fomos morar juntos. Um dia, a convite de um dos meus irmãos, visitamos uma igreja evangélica e passamos a frequentar. Minha esposa aceitou Jesus. Decidimos regularizar nossa união e assim nos casamos em março de 1999. Em 2000 nasceu nosso primogênito Daniel. Nessa época estava totalmente envolvido nas atividades da igreja. Participava da liderança. Porém, em 2004, passei a ter vários questionamentos ideológicos e decidi novamente me afastar. E havia muitos conflitos no casamento. Longe de Deus, tudo piorou. Os anos foram passando e o nosso casamento cada vez mais frio. Em 2009, passamos por uma grande crise conjugal e quase resultou numa separação. Também neste ano, meu pai, que tinha 71 anos, adoeceu, descobriu um tumor cerebral que o tirou a vida após 7 meses. Nesse período, meio a brigas e traições, Deus mais uma vez agiu com sua imensa misericórdia. Em 2010, nasceu Sofia. Com a morte do meu pai, minha mãe ficou morando sozinha, sendo assistida pelos meus irmãos. Eu a visitava muito pouco, pois não suportava ir na casa dela sem que meu pai estivesse lá.
No ano seguinte, fui transferido no meu trabalho e viemos morar em São Paulo. Primeiro em Guaratinguetá, depois nos mudamos para São José dos Campos. Conhecemos a PIB, agora Igreja da Cidade, em 2012. Gostei, falei que ia ficar nessa igreja quietinho, sentado, salvo e satisfeito. Pois numa igreja grande ninguém iria cobrar nada. Assim, não me firmei e fiquei como frequentador. Minha esposa, em 2014, tomou a decisão e tornou-se membro. Ela fez todo o circuito vida e eu acompanhava em algumas celebrações, do jeito que eu achava que tinha de ser. Mas o inimigo continuava a atacar o nosso casamento e nossos filhos. Por força do meu trabalho, acabei conhecendo alguns líderes da igreja da cidade. Eu ficava procurando um motivo para voltar para Jesus. Achava que iria ficar preso. E, na verdade, preso é quem está longe de Jesus. Procurava sempre um porquê. Descobrimos que não precisamos de um motivo, mas sim de uma decisão. Em 2016, através da palavra de um amigo e ministro dessa casa, numa conversa que estávamos após uma reunião de trabalho, eu decidi ser um filho amado de Deus e seguir a Jesus novamente. Recomecei a caminhada, assumi o sacerdócio do meu lar, continuei crescendo e vivendo o novo que Deus passou a me proporcionar através da minha maravilhosa igreja. Passei a ser a dizimista fiel e na primeira vez que entreguei o dízimo, uma semana depois, meu diretor me chamou para conversar e informou que havia conseguido um aumento real salarial de 10%. Ainda em 2016, Deus curou nossa filha Sofia de uma doença crônica, numa celebração com a ministração do pastor Randy Clark. Desde então, fiz todo o circuito vida, fui batizado nas águas, concluí o curso CARES 1 e 2, estou fazendo CARES 3 e estou no meu 4º ciclo do 30 semanas. No início do 30 semanas de 2017, fiz uma reparação com a minha esposa e confessei um adultério que havia cometido. Com isso, nosso casamento passou por um longo processo de restauração. Aprendi a viver na total dependência do Espírito Santo. Deus restaurou meu casamento. Sinto mais do que nunca que Ele me ama. É um Pai bondoso e que tem grandes planos para a minha vida e da minha família. Em meados de 2018, houve uma grande reestruturação na empresa que eu trabalhava há mais de 22 anos e fui demitido. Desempregado, vivendo uma situação inédita na minha vida, aproveitei o tempo para estudar e fazer cursos. O tempo foi passando. Recebi profecias que uma grande porta se abriria para mim. Vários currículos enviados, algumas entrevistas, porém nada acontecia. Comecei a ficar ansioso e a tristeza me abatia muitas vezes. Porém, Deus falava constantemente no meu coração que o tempo era dele, não meu, e que eu precisava confiar nele. Nesse período, nosso filho Daniel ficou doente e agora estávamos sem plano de saúde. Isso me deixou muito angustiado. Mas a minha esposa foi muito forte e nos trouxe à memória aquilo que nos dá esperança. Clamamos pela cura dele juntamente com a nossa célula, amigos e pastores. Ele precisou ficar internado por 14 dias. A princípio, os médicos não descobriram a doença. Houve suspeita de leucemia. Ele teve que ser transferido de hospital. Ficamos muito assustados, mas o nosso Pai Celestial veio com a sua intervenção e ele foi diagnosticado com uma virose. Se recuperou, teve alta e ficou bem. No último dia útil do ano de 2018, a profecia se cumpriu. Eu assinei um novo contrato de trabalho. E no primeiro dia útil de 2019, o ano de conquistas, comecei um novo desafio profissional. No ano passado, após uma conversa com a minha esposa, decidi com meus irmãos trazer minha mãe para perto de nós, pois ela está com 83 anos, com uma doença avançada de alienação mental que necessita de cuidados 24 horas. Assumi toda a responsabilidade em levá-la a médicos, realizar exames. Entrei com uma ação judicial e agora sou o curador dela. A coloquei num lar para idosos, com todo o suporte necessário para a sua doença. Estou mais próximo dela e vivendo bons momentos quando estamos juntos. Hoje sirvo no Ministério 30 Semanas, Homens de Honra, e somos líderes de célula de casais. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus
em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14.